estou na minha casa, amada igreja, fui ricamente abençoado e tendo a oportunidade de estar aqui no púlpito, dizer obrigado pelas intercessões e orações. Eu estou há 28 anos nessa igreja, mas há 10 anos fora, e nesses últimos 5, 6 anos passei por muitas tribulações aí com cirurgia, com córnea. Hoje sou uma pessoa com limitação até visual, e essa igreja intercedeu, e eu tenho história de milagres que aqui não posso contar, e eu tenho certeza que tenho a total evidência de que essa igreja, com sua intercessão, operou milagres na minha vida. Então, obrigado por vocês, e eu nunca mais vou deixar essa igreja. Vou tentar resolver esse problema com o pastor Theo lá das Mangas, né, que ele revelou aqui, que eu nem sabia, mas eu fui ricamente abençoado naquela casa que era um pedaço do céu aqui na terra. Nós vamos falar um pouquinho de misericórdia e compaixão. Vocês vão conhecer um pouco do Child Fund, né? Vocês vão conhecer um pouco do que nós fazemos. E quando eu falo em misericórdia e compaixão, eu estou falando de missão e ação social. Não tem como ser diferente. E nós vamos ver que na palavra, nesse momento que Jesus é colocado numa conversa, uma conversa dura com o doutor da lei, essa conversa vai mais para a ação social junto com a missão. Transformar o mundo. E aí há um indicador que nós todos devemos praticar todos os dias. Isso foi dito por um grande economista, filósofo, filósofo, economista e também um grande formador de opinião no mundo. O nome dele é Edward Freeman. Ele é o pai da teoria dos stakeholders. Quem está aí no mundo sabe. Ele, em 1984, defende uma tese de doutorado em Princeton e assume a condição de stakeholders. A tradução em português é partes interessadas. Então, não existe nada sem partes interessadas. Quem são os envolvidos em qualquer cadeia, em qualquer produção, em qualquer relacionamento? A igreja tem as suas partes interessadas, né? E ele diz o seguinte: o indicador de vida de um homem é, no final de cada dia, ele chegar em casa, olhar para a sua família e dizer: hoje eu construí um mundo melhor a partir das coisas que eu fiz nesse dia. Hoje, estou aqui, chegando, terminando o meu dia, e eu aqui declaro que as minhas atitudes, ações, tudo que eu fiz, eu estou construindo um mundo melhor. Isso é transformação diária. E nós renovamos a nossa aliança com Deus todos os nossos dias. Se a gente começou o nosso dia orando, nós temos que pedir isso a Deus de manhã, na nossa devocional: Senhor, que eu seja uma pessoa que nesse dia possa transformar e construir um mundo melhor. Mas isso só acontece quando a gente trabalha com misericórdia e compaixão. Não tem outro jeito. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10. Fique com ela aberta, porque a gente vai caminhar aí em Lucas 10, no capítulo 25. Assim que você terminar, nós vamos orar. Eu quero pedir para o pessoal do vídeo, que eu tenho um vídeo que vai circular. Na hora que eu começar a falar da parábola, a gente entra com o vídeo, tá? Mas eu vou ter um tempo ainda melhor, não o vídeo, os slides. No finalzinho nós temos um vídeo também. Então vamos lá, abrimos as nossas Bíblias em Lucas 10, capítulo 25, é onde nós vamos começar. Vamos orar então? Pai amado, essa é tua casa. Nós estamos nesse santo lugar. A tua presença, acabamos de cantar, está neste lugar. E nós queremos, nesse momento, ao discutir, ao ler, ao interpretar, ao falar, ao caminhar na tua palavra, que nós façamos isso com o teu Espírito. Traz para cada um de nós a mensagem que o Senhor tem. Dá, Senhor, sabedoria do alto para aquilo que vamos abordar aqui agora. E obrigado pela tua graça e a tua misericórdia conosco. Amém. Eu vou começar essa leitura. Essa leitura tem vários personagens, tem um aspecto geográfico. E, de novo, nós vamos estar aqui focando missão e ação social dentro do contexto de misericórdia e compaixão, né? E, para lembrar isso, eu queria comentar qual é a nossa relação com Deus.
Nós estamos na casa do Senhor, nós somos servos, né? Nos preparamos para ser chamados de servos bons e fiéis, não servo mau e negligente. Isso não é nossa escolha, mas a nossa escolha é suportada para nós não cairmos nessa armadilha do inimigo pelo Espírito Santo. Então, nós estamos aqui agora entendendo que o nosso papel, nós somos servos na busca de sermos chamados de servos bons e fiéis. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo. Agora, vamos entender, antes da gente ler a palavra, qual é a relação que nós temos com Deus. Eu, Gerson Pacheco, vocês, cada um de nós aqui. Que relação nós temos com Deus? São três. Três relações com Deus. Primeiro, eu sou servo. Acabamos de falar. E como servo, eu estou debaixo de uma coisa chamada ordenanças. A Bíblia, a palavra, traz ordenanças de Deus. Deuteronômio 6. Estes são meus estatutos, meus mandamentos, que hoje eu te ordeno. Ordenanças é para servo, não questione. Não faça o que Jonas fez, não faça o que próprio Davi também fez. Sair do trilho quando você é chamado como servo pela ordenança. Ordenança é uma coisa que você vai cumprir. E o indicador é se você foi fiel ou negligente na execução dessa ordenança. Essa é a primeira relação com Deus, inquestionável. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, porque eu sou teu servo. Envia-me a mim. Segundo, nós somos filhos de Deus. Pai que estás nos céus. João trabalha muito essa história dos filhinhos. Filhinhos. E Jesus nos ensina que na relação com Deus nós o chamamos de Pai. Oração do Pai Nosso. E aí, como filho, ninguém aqui entra por uma intervenção cirúrgica sem primeiro, na sua último momento de consciência, antes daquela anestesia que vai tirar você do ar, como o filho não se dirige a Deus e diz: Pai, estou nas tuas mãos, Pai, cuida de mim, não é verdade? E os nossos dias, os nossos momentos são trabalhando como filho. Há uma terceira categoria, que muitos na Bíblia tiveram esse privilégio, e que exercitaram isso que nós podemos exercitar também. Amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós somos. Então essas três relações estão com Deus. Pai, que negócio eu faço? Pai, me proporciona isso como amigo. E eu vou ter uma conversa com Deus como amigo. Importante a gente entender essas três relações. Importante a gente entender quando nós recebemos ordenança, a coisa é mais complicada. A coisa é numa relação de que eu não quero ser negligente com o meu Salvador. Aí, nós então vamos começar um momento aqui de misericórdia, e vamos começar num cenário de Lucas 10, 25, tem Mateus lá também, mas aonde diz o seguinte: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo: respondeste bem, faze isso e viverás. Esse homem que estava tentando Jesus, esse doutor da lei, não era um qualquer, ele avança e diz, e ele querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E aqui começa a parábola. Por favor, parábola do bom samaritano, onde nós vamos aprender com Jesus como deve ser feito missão e ação social juntos. Aqui agora vem o ensinamento de como é fazer missão e ação social juntos. Porque quando nós vamos numa região de privação, exclusão e vulnerabilidade, não se prega a Bíblia quando não tem comida na panela. Não dá para falar de Cristo quando aquela criança comeu
uma refeição por dia. Quando ela dormiu à noite com um chá anestesiante para ela não chorar de fome. Não dá, não tem espaço. Por isso que a missão integral, por isso que a igreja precisa da misericórdia e do amor ao próximo num contexto da compaixão e da misericórdia. E isso é para servo, isso não é para amigo, e isso não é para filho, isso é para servo, é a ordenança de Deus. E aqui nós vamos falar, e o Chad Fanny está trazendo nessa conferência, o contexto da criança. E essa conversa com esse homem da lei, ela acontece por conta da salvação. Como faço eu perdoar? E aí, esse contexto, então, tem que entender que para nós herdarmos a salvação, nós temos que cumprir isso. E quando se dirige à criança, que é a ordenança de Deus, para servos, não tem muita conversa, porque aí vem, quando Jesus, no seu primeiro momento ali, defronta com crianças, e os seus apóstolos querendo acabar com aquela baderna que as crianças podiam fazer, o que Jesus diz? Deixai vir a minhas criancinhas. Por quê? Porque destais ao reino dos céus. Se vamos para o céu, se nós vamos herdar salvação, o reino que nós vamos é de quem? Das crianças. Criança é projeto de Deus. Não é projeto de Deus aqui na terra, não. É projeto de Deus no céu. Porque as crianças aqui já têm o reino. Porque de tais é o reino dos céus. Não satisfeito com isso, Jesus um pouco mais à frente ali diz, se fizerdes a um deles, façais a quem? Façais a quem? Pessoal, nós estamos... Faz a quem? A mim. Criança é projeto de Deus, projeto do reino. Quem cuida do projeto do reino? Quem cuida na terra do projeto do reino? Os anjos queriam fazer isso. Queriam estar aqui cuidando do projeto dos céus. Mas isso coube a quem? Servos de Deus. Essa missão é de servo. Não é nem o amigo, não é nem o filho, é servo. E se você não fizer, como vai ter que ser feito, outros virão. E nós vamos ver aqui que outros farão se nós recusarmos. Se nós passarmos de largo nessa ordenança, outros virão fazer, porque Jesus não vai deixar de fazer o seu plano. Eu lembro aqui numa aula do professor Vladimir, nosso presbítero e amado amigo, aqui embaixo, quando nós éramos ainda, há 28 anos atrás, quando nós começamos aquela classe de família, lá estávamos eu, Vladimir, o presbítero, mas o Elcio estava lá e tal, a turma toda, e ele falou, tem coisas que Deus não pode fazer. Eu nunca mais esqueci disso. Ele nem sabe, nem sei se ele está aqui. Tem uma coisa que Deus não vai fazer. Ele não vai deixar de realizar a sua obra do reino, porque o seu servo furou. Ele vai colocar outro. Estou conversando numa conversa de servos. Terceiro que Jesus disse, se você quer entrar no céu, o que você tem que fazer? Ser como quem? Criança. Está claro que criança é ordenança de Deus ou não? Está claro? Amém? Então vamos caminhar como é que a gente cuida, como é que a gente faz ação social e missão. E eu aqui, como hoje, uma pessoa dedicada na causa de criança, um servo de Deus dedicado na causa de criança, eu trago o foco da criança para vocês. Então, continuando a parábola vai entrar ali, Jesus pega esse homem e vai pegar um contexto local, numa geografia local para construir a sua parábola. O que acontece ali? Ele se relata a Jericó e Jerusalém. Jericó está lá embaixo, uma região, como se diz hoje na linguagem do século 21, Jericó era um hub. O que é hub? É uma central. Rio de Janeiro é um hub aéreo. Por quê? Saem voos para a Europa, transcontinentais, São Paulo, são as chamadas centrais que distribuem. Né? Antigamente tinha Noroeste, em Bauru, no interior de São Paulo, que era uma central da rede ferroviária, e assim vai. Jericó era um grande hub da época, uma grande central. Passava por ali muita gente, grandes negócios, casas, palácios. Tinha muito dinheiro. E Jerusalém tinha muitos homens de negócio cheios de dinheiro. E que precisavam ir a Jericó. E eles desciam, então, 1000 metros, quase 1000 metros de altitude. Jericó está lá embaixo.
Eles passavam aqueles 30 quilômetros, são mais ou menos 30 quilômetros, descendo, numa estrada muito perigosa. Eu não sei se dá para mostrar. Avança um pouquinho aí nessa minha apresentação. Eu precisaria que alguém que conhecesse, não sei se o Jairton pode me ajudar lá, para a gente dar uma olhadinha. Quem fez essa ilustração foi um missionário. E ele falou, eu gostei dessa palavra sua, posso desenhar? E ele me deu de presente, e de vez em quando eu uso muito, mostrando essa estrada perigosa, estreita, cheia de pedras. Ela foi, como era uma montanha, né, 1.000 metros de altitude, ela foi, assim, arquitetada, trabalhada, tentando se desviar das pedras maiores, e aquelas pedras ficam com um certo problema, que você pode bater, se machuca. E quem tentava enfrentar essa estrada fazia algumas coisas. Primeiro, procurava ter uma cavalgadura. Segundo, levava um kit de socorro, um kit com um vinho. Não pensa que é o vinho que a gente toma, é aquele vinho com uma certa borrasca. Sabe quando você pega um suco intenso, um suco forte, no final ele deixa uns pedacinhos de uva? Isso é tão sério como a uva é medicinal, que se vocês forem no Sul, e aqui uma propaganda para as mulheres, o Sul hoje tem espaço para tratamento só com vinho, para você cuidar da pele, para você cuidar de manchas da pele, para tudo. Então, e não é só aqui, muitos lugares, as áreas vinícolas estão aproveitando agora os spas do vinho, e o Brasil já tem dois hotéis spa no Sul com tratamento de vinho, que deixa a beleza, recupera, ajuda muito. Então, veja que isso aí não é só lá na época de Jericó, o vinho como um ajudador, né, principalmente em hematomas, para você esfregar e tal. Então, esse era o vinho, não é o vinho que a gente toma, não. É aquele vinho mais preparado medicinal. O azeite também que se levava era o azeite medicinal. Então, a pessoa se preparava para aquela viagem, colocava ali na sua estrutura o vinho e o azeite. Embarcava sabendo que ali ele ia ter problemas, se nada o incomodasse. Mas essa estrada era tão perigosa, que daqui a pouco a gente vai ler também, que era palco de salteadores, era chamada da Estrada da Morte. Você entrava ali, a chance de morrer era grande. Primeiro, todo mundo que estava descendo ali, naquela época não tinha transferência bancária, não tinha nada, as pessoas tinham recursos, tinham bens. Né? Um empresário bem-sucedido abriu uma estalagem lá no meio, era a única coisa que tinha, uma estalagem, preparada para cuidar dessas pessoas que desciam na estrada. Essa estalagem era muito cara. Eu vou dar um exemplo para vocês em dias de hoje. Um hotel 3, 4 estrelas, hoje, aqui em Niterói mesmo, R$350 a diária. A diária nessa estalagem, na época, era 3 vezes mais. Porque aquele senhor que levava para lá a sopa, que levava para lá todos os ingredientes, pagava muito caro segurança, transporte, e é uma estrada muito estreita. Se você for no bondinho aqui do Pão de Açúcar, né, eu levo muito, nesses anos de Rio, muitas familiares, visitantes. Aí, numa dessas visitas, um parente meu chegou lá em cima no Pão de Açúcar. Não pode custar R$10 essa Coca-Cola. Lá embaixo custa 3, aqui 10. Aí ele falou com o moço, falou, peraí, senhor, o que o senhor está me cobrando aqui R$10 essa Coca-Cola? Ele falou, meu amigo, eu tenho que trazer, no primeiro bonde da manhã, eu não posso trazer produtos com os passageiros e turistas, eu tenho que acordar muito cedo, eu tenho que fazer, não tem lugar para armazenar aqui. Aí o cara começou montando todas as dificuldades dele. Falou, a próxima vez que o senhor vier aqui, o senhor traz lá de baixo, mas se o senhor quiser comprar aqui, custa R$10. Esse era o conceito daquela estalagem. Você quer parar aqui? Essa estalagem custa R$1.000 a diária, 3 vezes a diária lá de baixo. E olha que Jericó era uma cidade de padrão caro, era a Nova York da época, a Wall Street da época. Okay? E lá então tem essa estalagem. E lá você tinha que pegar a sua cavalgadura, montar o seu kit de socorro e preparar para a viagem. E preparar para os saqueadores. E foi nesse cenário que Jesus então pega
essa geografia, algo muito cotidiano deles lá, o dia a dia de quem estava em Jerusalém. Um doutor da lei que sabia disso, porque você vai ver que nessa estrada passava sacerdote, levita, passava doutor, passava todo mundo. Então, esse doutor da lei sabia do que Jesus estava falando ali, era realidade para ele, era vivência dele. E aí, então, vamos ver o que acontece nesse cenário. Vamos lá. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de quem? Dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o semi-morto. Está aqui um primeiro efeito dessa conversa que nós estamos tendo. Descia esse homem, que a gente não sabe quem é, de negócios, e ficou lá de cuecão, né, de roupa íntima dele só. E esse homem, então, quase morto, semi-morto. E aí, aqui, então, Jesus começa a ensinar. Ação social, missão, como é que deve ser feito. Vamos lá. Fique com a Bíblia aí, vamos seguindo. Descia, e ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quem era o sacerdote na época? O poder público. Se aquele homem tivesse morto mesmo, quem teria que dizer se ele estava morto era o sacerdote. Além dele ser a autoridade eclesiástica, ele era a autoridade do poder público. Alguma coisa aquele sacerdote do poder público tinha que fazer. Nem que fosse chamar o número, nos Estados Unidos, o 911, para dizer, socorre, né? Não tinha telefone, mas alguma coisa ele tinha que tomar uma providência. Ele era poder público. Ele tinha que se importar com a comunidade. Ele era o responsável cidadão na época. Mas também ele era sacerdote. Tinha outra coisa. Ele tinha que obedecer às ordenanças divinas. E que fez esse homem? Nós vamos ver. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Passou de largo. Se você olhar aí, você vai ver que tinha como eles pegaram esse homem e foi numa encruzilhadazinha, ele tinha espaço, porque o homem não interrompia o caminho. Então, ele não precisou passar por cima do homem. Ele apenas passou de largo, ou seja, passo a uma certa distância. Não quero me aproximar. Esse é o conceito que está aqui. Passou de largo. Mas, e aproximando está. Aí vamos lá. E, de igual modo, um levita, diácono da época, tendo que cuidar de pessoas. Chegando àquele lugar e vendo, também passou de largo. Duas autoridades que não tinham por que não agir. E não vou entrar nessa questão. É muito interessante, até as desculpas que pode se dar para o sacerdote, que se ele tivesse morto, ele não podia depois continuar o seu trabalho, uma série de coisas. E no original, e o Jairton da CEPAL, que está aqui, que fez doutorado lá em Fuller, nós fomos descobrir que esses dois homens, o sacerdote e o levita, estavam à toa. Não tinham compromisso com o próximo homem que vem. Entendendo a conversa de Jesus com o doutor da lei, para dizer o que é misericórdia e compaixão? Continuando essa conversa nossa, vendo aqui a parábola, desce o quê? Um samaritano. Agora vamos entender o que é Samaria. Ângelo, como ninguém, poderia dar uma aula para nós. Como foi que Samaria saiu de Jerusalém? O que aconteceu? Eles tinham culto aos espíritos, eles tinham mesa redonda, eles tinham conversa, eles buscavam se relacionar com cultos muito, muito privados, fechados, muito parecido com o que hoje a gente até tem. E a gente até como crente, olha, por que a maçonaria se fecha? Por que os espíritas fazem isso? Que lugar? Esse era o samaritano na época. Por que os mormons podem ter
tantas mulheres, o que acontece, como é que eles fazem. O líder deles já foi incriminado, era um homem, mas os mormons continuam aí. Eu estou citando esses 3 casos porque eu vou voltar e daqui a pouquinho falar com vocês sobre isso. Mas esse era o samaritano na época. O samaritano que tinha um culto com os espíritos e com os mortos. Tanto que o judeu dizia o seguinte, que eu não venha nascer mulher, nem cachorro e muito menos samaritano. E você vai ver que esse doutor da lei não cita o nome do samaritano, porque nem o nome dele ele poderia citar. Esse doutor da lei, em momento nenhum, vocês vão ver lá no final, ele cita o nome do samaritano. E foi um samaritano, não faz isso. Olha só o que acontece agora. E chegou a pé dele e vendo-o, moveu da primeira coisa que agora entra misericórdia. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha aqui diz íntima compaixão. Olha essa palavra que eu gostaria que vocês jamais esquecessem dela. Íntima compaixão. Isso não é atributo de servos de Deus ou não? É ou não é? Se ama o próximo como a ti mesmo, que se está lá no mandamento, na ordenança, como que se manifesta a minha ação de servo? Não é tendo compaixão ou não? E a palavra diz aqui que esse homem foi tomado não de compaixão, mas de íntima, profunda, única compaixão por aquele homem. Esse é um primeiro indicador, né? Quando a gente olha, qual é o indicador para ser chamado de servo bom e fiel? Eu não tenho dúvida que esse indicador vai aparecer na relação da nossa vida. E a pergunta vai ser assim, você teve compaixão? Você teve íntima compaixão? Agora olha o que acontece, porque o assunto não é só ter compaixão ou íntima compaixão. Olha só o que acontece. Mas um samaritano que chegou perto dele, vendo-o, moveu-se. O que é a palavra mover? Não passou de largo e foi. É isso ou não? Não é esse o entendimento nosso ou não? E foi para o problema. O problema está lá. É um homem semi-morto, pode estar morto, pode ter sérias consequências, mas olha, eu estou com íntima compaixão, eu sou servo, eu vou me mover para lá. Nós temos que sair daqui hoje mobilizados. Não adianta ficarmos na taxa de conforto como servos de Deus. Porque a conversa de Deus com o servo é outra. Davi foi amigo de Deus. Davi foi amigo de Deus. Um dos exercícios mais bonitos de amizade com Deus. Mas quando ele tem um problema dele com Betseba, Deus disse para ele, esqueça a minha amizade, esqueça o filho que você é. Você foi um servo e você está em pecado. Mesma coisa com Salomão. Salomão só não teve uma morte trágica no final, porque Deus disse para ele, olha, por conta das heranças do teu pai. Mas não é porque eu te dei sabedoria, dei tudo o que você fez aí. Você achava que eu tinha uma intimidade com você? Você achava porque eu te dei sabedoria? Você achava que tinha uma relação comigo? Você tinha uma herança de uma relação comigo? O que ia acontecer com você? E você não vai morrer de forma trágica, como muitos morreram. Mas quando você é servo, eu te dou uma ordenança, as coisas comigo complicam. Tem coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode tratar um servo como amigo e não pode tratar um servo como filho. Ele tem que tratar como servo negligente ou bom. Não tem outro caminho. E não tem defesa, não tem advogado diante de Jesus. É você. Como disse o pastor Jairton pregando aqui, sal e luz é dito para mim, vós. Vós, eu e vocês, não tem um terceiro. Ok? Aí vamos lá. Então tem que se mover, tem que ter íntima compaixão. Essa foi a primeira mensagem. Agora a mensagem mais difícil daqui, é que nem o samaritano nem o levita fez, e Deus teve que usar quem, e Jesus mostrou que quem que ele usou? Aquele que era igual a um cachorro. Aquele que não... Quando eu disse para vocês de mormons hoje, de espíritas e de maçonaria, essa semana mesmo eu estive em São Paulo com um grupo de espírita. Eles querem cuidar de criança, eles cuidam. A igreja
a igreja. Porque hoje, eu falei isso ontem de manhã, o projeto da igreja, da atuação, da transformação do mundo, são sociedade, organização social civil, organização da iniciativa privada, todo mundo corporativo, e a organização do poder público. Aí são as três engrenagens que vão fazer o mundo melhor. E quando eu digo organização da sociedade civil, quem tem maior credibilidade, quem pode ser o agente, quem pode não ser negligente, é a igreja, porque é a mais respeitada, é a mais aceita, é a mais empoderada, é a mais capacitada, é a mais estruturada, é a mais com poder de ação e com o divino, como disse aqui há pouco, né, o nosso missionário, dizendo, olha, nós temos que fazer a diferença. Só nós que temos que fazer. Não podemos negar isso. E isso é ordenança, não é ordenança ou não? Luz e sal da terra não é ordenança? E é para quem? Amigo ou filho? Para servo. Entendam isso, porque essa mensagem que hoje nós estamos discutindo à luz da palavra, pela unção do Espírito, ela tem que ficar clara para a gente. E aí o que acontece? Um levita e um sacerdote faz o quê? Passa de largo. E Jesus vai buscar quem? Aquilo foi um tapa na cara do doutor da lei, foi um tapa para todos que estavam ouvindo, foi uma ousadia de Jesus naquele momento que eu nunca vi igual. Dizer dentro de condutores da lei, dizer, ó, e foi um samaritano que fez isso. E esse samaritano não estava à toa. Ele tinha negócios em Jericó, ele é homem de negócios. Mensagem muito clara, porque o tempo não nos permite. Se o servo não fizer, o que acontece? Outro fará. Se o servo do Senhor não cuidar das crianças que são do reino dos céus, e que é ordenança, outro fará. E Jesus vai botar outro. E você vai ver lá no final. Porque esse homem, lembre que tudo começou como eu faço para herdar a salvação. E aí a gente entende que tem que ter misericórdia e compaixão. E aí a gente tem que entender os vários projetos do reino aqui na terra que nós temos que cuidar. E aí nós temos que cuidar que nós somos os servos, nós somos os que temos que fazer isso. Temos a ajuda dos anjos. Hebreus, lá no começo, capítulo 1, traz uma frase para mim interessante. Os anjos não fazem, mas você pode, se depois quiser, leia a sua Bíblia, diz. E não são eles todos espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, lá no último texto. A tarefa é difícil para mim. Não, você tem anjos que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então não me diga que essa tarefa é difícil, porque você tem os anjos. Não satisfeito com isso, o Pentecostes nos traz o Espírito Santo, que é aquele que completa o incompleto, que é em nós, não é isso ou não? Então nós temos na estrutura do divino, na arquitetura do divino, nós temos um aparato para nos ajudar como servos a não sermos negligentes. E cuidar de criança é coisa do reino e é coisa para servo. Se você e eu não fizermos, outro virá fazer no nosso lugar. Não sabemos que tratativa Deus vai dar a isso. Se nós ali fizermos uma escolha para negligência ou para ser fiel. Mas que essa leitura a gente tem que ter, Seguindo, e aproximando dele, agora eu vou mais rápido um pouco, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou para aquela estalagem. Aqui é a primeira coisa de assistência. A assistência tem que acontecer. Faz parte do processo de tratamento da ação social e de missões. Dar cesta básica. No momento que uma casa não tem o que comer, faz parte. Esse primeiro momento no original diz que foi e assistiu aquele homem. Usou aquele vinho medicinal, usou aquele óleo, passou aquilo para acordar. Lembra que o homem estava semi-morto, desmaiado. O vinho servia para isso também. Acordou aquele homem,
e disse para aquele, fez o primeiro socorro daquele homem. Isso chama assistência. Uma ação social e missão transformadora, que muda o mundo, demora no mínimo 12 anos. E tem 3 anos que a gente fica ali, fazendo assistência, criando vínculos, estabelecendo relacionamento. Gostei da nossa jovem aqui, dizendo, fiquei 1 ano aqui, não pude ter muito vínculos com vocês. É isso mesmo, 1 ano não dá para fazer vínculos. Mas o meu vínculo ali, com aquela ação que eu estou fazendo, é na busca da autossuficiência, que hoje a palavra-chave é sustentabilidade, e a era que o mundo está vivendo agora é a era da sustentabilidade. Palavra de moda, mas na época lá era autossuficiência. E tem 3 passos para isso. Não adianta dizer, eu sou um servo de Deus, faço assistência, boas ações de hora em hora, de minuto a minuto, se eu não levo a autossuficiência. Fica claro isto? Esse homem não podia ir embora, esse samaritano, depois que botou o vinho, depois que acordou o cara, depois que botou azeite, podia ou não podia ir embora? Podia ou não? E é isso que às vezes a gente faz num processo transformador. A gente vai embora na assistência, ou pior, cria-se uma codependência com a assistência e fica a vida inteira. Projetos que têm 70 anos, 80 anos, 100 anos. Codependência só de assistência. Ah, meu amigo, eu tenho famílias ricas nesse Brasil e tal, internacionais e projetos. Não, olha só, eu estou dando isso aqui, todo novembro, perto do Natal. Sabe por quê? Eu quero entrar lá na minha ceia de Natal em São Paulo, na minha reunião, na minha família, e a minha boa ação eu fiz. 1 vez por ano. Um dia eu falei para o cara, eu não recebo o seu produto mais. Ele falou, mas como? São 3 carretas e tal. Você quer fazer um projeto transformador de 12 anos? Porque esse negócio de você ficar me dando essa carreta de alimento, você está fazendo um anestésico para você. Você só está fazendo assistência. Como disse aqui, eu preciso, não é arma na mão, eu preciso de diploma. Mas diploma demora quanto tempo? Esse homem parou o caminho dele, ele investiu tempo. Diploma precisa de recursos, precisa de livro, precisa de dinheiro, precisa pagar. Demora tempo. Um diploma para eu tirar da mão de um jovem da criminalidade, da violência e da droga, eu tenho que dar um diploma. Mas eu não dou esse diploma sem tempo e sem investimento. Primeira coisa, então, que aconteceu. Ali aconteceu um ato de assistência. Mas olha o que esse homem faz. Não para na assistência. Eu preciso botar o óculos, vocês sabem que eu não enxergo bem. Pondo-o sobre a sua cavalgadura, agora começa a segunda etapa. Levou-o para uma estalagem dele e cuidou. Que estalagem foi essa que ele levou? Tinha outra estalagem nessa estrada ou não? Ele levou para uma estalagem que custava R$1.000 a diária. E você acha que esse homem ficou um dia? Estima-se que ele tenha ficado mais de 3 dias. Então, esse homem precisou botar a mão aonde? No bolso. Precisou gastar tempo. Levou esse homem para a estalagem. E aí vem a segunda etapa do processo, que é cuidado. E cuidou desse homem. A palavra, inclusive, no original, é cuidado. E disse-lhe tudo... vamos voltar um pouco mais acima. E partindo aqui, e aproximando a toles, e cuidou dele. Na minha versão aqui está cuidou dele, eu não sei na de vocês, mas no original é cuidou dele. E partindo outro dia, você vê que ele ficou mais um dia, interrompeu a sua viagem, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu não posso contar esse caos, porque eu me animo com essa história. Esse homem ganhou uma sopa de lentilha com ossobuco, que chama aquela parte de dentro do osso, que chamava levanta defundo em Israel na época. Esse homem ganhou roupa. Esse homem foi cuidado até o dia seguinte. Primeiro passo, assistência. Vamos, igreja. Vamos, organizações sociais da iniciativa privada. Vamos, governo. Vamos, sociedade civil, se meter num projeto. Nós temos que fazer o quê? Assistência e cuidado.
Assistência e cuidado. É isso que Jesus está ensinando aqui. Vamos fazer missões? Nós temos que dar assistência e cuidado. Aí vem a terceira etapa. Está claro até aqui? Cuida dele e tal. Qual, pois, destes três... agora veja bem. A terceira etapa aqui é a sustentabilidade. Aqui não relata tanto, eu usei o texto de Lucas, mas eu devia outro texto, porque eu entendo na minha mente, e aí eu não quero colocar palavras na Bíblia, mas eu quero que vocês entendam, que a empreitada desse samaritano não foi pela metade. Eu acho que esse samaritano, aí eu estou dizendo a minha leitura, esse homem voltou lá, pagou as despesas adicionais, e deu a mão para esse samaritano na porta, para esse homem, o samaritano deu a mão para ele na porta dessa estalagem e digo, vai em paz. E ficou vendo aquele homem caminhar, autossuficiente, depois de tantas pancadas físicas, alimentado, não estava mais nu, plenamente consciente, não era mais um semi-morto. Isso chama autossuficiência, que hoje chama-se sustentabilidade também. Quais são os passos da intervenção de misericórdia e de compaixão? Assistência, cuidado, autossuficiência. Por isso que essa forma muito rápida de comunicação telegráfica, em menos de 30 segundos, parabéns ao Zé Dilson como comunicador global, vamos dar um diploma. E o diploma demonstra tudo isso. Vamos dar a cesta básica, só assistência. Vamos dar a cesta básica um pouquinho mais, só cuidado. Quando é que termina a minha tarefa como servo? Já que eu não quero ser negligente, já que eu vou ser um servo fiel, quando eu termino a sustentabilidade, a autossuficiência. Mas eu posso parar em qualquer caminho. Eu posso parar na primeira fase da assistência. Eu posso parar na segunda do cuidado. Eu não preciso entrar na sustentabilidade. Mas a palavra de Deus diz que as três coisas têm que ser feitas. Tá certo? E seguindo esse caminho, só para a gente já indo para o final, o Jesus faz uma pergunta para o homem. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos teus salteadores? Aí vem a pergunta-chave para nós. E ele disse, olha só, aí que ele não usa a palavra do samaritano, que ele não podia. Ele não podia se dirigir a ninguém com o nome de samaritano. O que usou de misericórdia para com ele. É isso ou não? É isso que nós precisamos. Amor ao próximo, declarar a Deus, levantar as mãos, louvar, orar, adorar, evangelizar. Tudo isso nós podemos fazer. O ID, tudo isso que nós podemos fazer. Com compaixão e misericórdia. E temos que fazer as três etapas. Precisamos tomar muito cuidado. Eu falava com uma pessoa esses dias chegou uma pessoa no projeto e disse o seguinte, olha, eu por princípio, na igreja, eu dou só uma parte, o resto as pessoas precisam dar, porque eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. E aí eu fui pregar para ele, falei, não é assim, meu amigo. Se você quer dar, se você quer fazer, vá até sustentabilidade. Se outros não estão dando, não se preocupe com os outros, porque você é que vai ter a sua conversa com Deus. Então, não me vem com essa sua teoria de que você só dá metade, com o poder de dar 100 vezes o que você pode dar disso, mas que você está fazendo uma boa prática, porque metade da igreja a outra metade tem que se assumir a igreja. Esse é aquele que está no segundo caminho, no primeiro caminho. Quando você trabalha como servo de Deus, você vai para a sustentabilidade, porque isso chama misericórdia. Passa pela assistência, passa pelo cuidado, mas trabalha na autossuficiência. Projetos sociais, missão, tem que ter indicadores, tem que ter medição, tem que ter tecnologia social, não pode ser feito sem um profissionalismo que requer. Não é uma atividade da igreja, é uma atividade social junto com a igreja. Missões tem que estar preparado para trabalhar junto, tem que ter um certo profissionalismo, tem que ter toda uma estrutura para que a gente vá à sustentabilidade. Entregar um diploma para alguém que você não quer que ele fique com a arma, você vai ter que escolher uma boa escola, você vai ter que identificar, você vai ter que dar roupa, você vai ter que dar calçado, você vai ter que pagar livros, você vai ter que acompanhar, você vai ter que ensinar. Talvez o primário, o primeiro e o segundo daquela criança não foi boa, você vai ter que dar um reforço, você vai ter que fazer isso tudo. E não é fácil.
Diploma se consegue com quantos anos? 7 anos? Dinheiro, tem que levar para uma hospedaria e pagar dinheiro, tem que levar para uma faculdade. Tem que ter comida para ir na faculdade. Tem que ter roupa, tem que ter livros. Isso é sustentabilidade. Então aqui está aquele que teve misericórdia para com ele. E Jesus disse o que está nos dizendo aqui agora. Vai e faze da mesma maneira. Recebamos essa ordenança de Deus. E não vamos jamais nos esconder como servos. Sejamos realmente servos bons e fiéis. Não vamos passar de largo. E aí eu quero falar um pouquinho do Child Fund. O Child Fund nasceu há 77 anos no mundo por líderes cristãos, presbiterianos, anglicanos, batistas em Washington, para cuidar de crianças órfãs na Ásia, numa guerra que aconteceu lá há 70 anos atrás. Terrível essa guerra, não vou nem citar dela. E de lá surgiu um conceito do apadrinhamento. Voltaram essa comitiva na Igreja Metodista de Washington, na esquina da Casa Branca, e uma pessoa levanta com um chapéu, pega $10 de cada um, e diz, olha, com esse dinheiro agora a gente vai montar um esquema de apadrinhamento, cada um me dá $10 todo mês, e nós vamos ajudar essas crianças lá. 77 anos atrás, surge uma forma de contribuição, em 77 anos, chamado apadrinhamento. Você vai perguntar, custa caro? É menos do que uma pizza. R$57. Com R$57, vocês vão ou com o Child Fund, ou com a Visão Mundial, ou com a Compassion, porque muitas organizações adotaram essa abordagem. Tudo bem que o Child Fund foi o primeiro, mas muitos vieram. E você pode fazer com quem você tiver no coração. Mas vá para Samaria e Judeia. Não só que fique aqui em Jerusalém, porque ontem eu falei disso. A ordenança de Deus é para a igreja, ela é Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Nós temos aqui esses 3 níveis de atuação nessa conferência e nas 26 conferências que eu frequentei, sei lá, mais de 80% delas. Nós temos pessoas do confins da terra, Guiné-Bissau, Índia. Nós temos Samaria, aqui no Nordeste, no Norte, nós temos Judeia. Nós temos 8 milhões de crianças, enquanto nós estamos aqui hoje, que vão comer uma refeição no dia, no Brasil. 8 milhões. E criança é nosso cuidado. Ah, mas eu não consigo ir na Samaria e não consigo ir na Judeia. Vai comigo, vai com essas outras organizações que estão lá. Missões não vai junto com Jocum, com Amém, com todo mundo? São as alianças estratégicas que nós temos que fazer. Vem com o Child Fund. Valor, R$57. Valor, R$57 por mês. Apadrinhe uma criança. Pegue seus filhos, conecte esse filho com essa criança, acompanhe essa criança até a sua sustentabilidade. Até os seus 24 anos que você pode acompanhar. Eu queria passar um vídeo para vocês agora e depois eu encerro. Esse vídeo é de 1 minuto e meio. Se você visse o seu filho brincando com uma água como essa, você diria, sai já daí, menino, você vai ficar doente. Mas Serginho tem que beber essa água. Ele não tem escolha. Nessas condições de vida, ele corre perigo e não há um médico sequer para tratar as doenças que podem matá-lo. Esta é Mariana. Ela sofre com dores na barriga causada por parasitas iguais aos que mataram sua irmã. Sem ajuda, Mariana pode ser a próxima. Milhares de crianças como Mariana e Serginho estão lutando por suas vidas hoje, fracas por causa de doenças e fome, sob o perigo do tráfico de pessoas e do trabalho infantil. Elas esperam por uma vida sem dor, mas talvez isso nunca aconteça, a não ser que alguém, qualquer pessoa, venha ajudá-las. E se você tivesse a chance de salvar uma dessas crianças, de mudar a vida dela para sempre?
esta é sua chance. Por menos de R$2 por dia, você pode salvar uma criança cuja vida esteja em perigo. Acesse apadrinhamento.org.br ou ligue 0300 313 2003 e apadrinhe uma criança pelo Child Fund Brasil. Salve uma vida hoje. Esse projeto de água, nós estamos no Jequitinhonha, só para vocês entenderem, nós cuidamos de 40 mil crianças no Brasil, só Brasil. Temos 25 mil padrinhos internacionais e 10 mil brasileiros. O brasileiro não tem ainda esse chamado da compaixão. Mas eu acho que a igreja não tem que ter esse chamado. A igreja tem ordenança para isso, é outra conversa. E então nós temos muito, o crescimento é muito pouco. E esse projeto é um projeto com uma iniciativa privada, a companhia Procter & Gamble, essa do concorrente da J.C. Lever, tudo que a gente usa aí hoje tem Procter & Gamble. Escovamos o dente com Procter & Gamble, Oral-B é da Procter & Gamble. E nós estamos cuidando de 25 mil crianças no Jequitinhonha há 3 anos, dando um sachêzinho que você mistura de manhã na água e você tem água pura. Chama um projeto Água Pura para a criança. E nós terminamos a primeira avaliação, depois de 3 anos, com 25 mil crianças. Nós reduzimos em 60% o problema de saúde da região. Resolvemos mais de 40% a evasão escolar. Então, está aí um projetinho que você vem junto. Com quanto? R$57. Então, terminando, depois dessa passada assim, bem profunda, né, dentro da palavra, das ordenanças de Deus para o seu servo, tem um stand nosso ali. E a gente trabalha todo final de semana, 3 fins de semana, com igrejas no Brasil inteiro, batistas, metodista, presbiteriana. E eu fico assim com muita dor no coração. Quando eu vejo o meu stand lá, em igrejas de classe B, e as pessoas passam ao largo. E se não passam ao largo, fazem outra coisa. São ainda um pouco negligentes, porque dizem, não, pode ficar tranquilo que eu entro no seu site e depois eu faço. Nunca mais entro no site. Eu gostaria que você não passasse de largo, porque aqui é minha casa, aqui é minha família. Eu sou o maior propagador da Betânia ao redor do mundo. Da Betânia ninguém fala. Mas se eu estou aqui dentro, eu estou com vocês há 28 anos atrás. Para minha casa, eu posso dizer o que eu vou dizer aqui. Não faço isso em lugar nenhum. Não passe de largo. Pense se R$57 pode entrar no seu orçamento. Salve uma criança, transforme uma vida. E, se você quiser de novo, volte para casa e estude essa parábola do bom samaritano e veja como anda a sua compaixão, como anda a sua misericórdia. Porque essa conversa somos nós individualmente, eu e você, com Deus. Que Deus opere na nossa vida a plena realização do servo bom e fiel, pela graça do Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe.